Pessoal, graça e paz. Pastor Rafael presente com você aqui uma vez mais em nosso canal do Seminário Teológico Ebenezer e hoje, com muita alegria em meu coração, tratando com vocês alguns detalhes sobre as medidas da Arca de Noé. O capítulo 6 de Gênesis, versículo 15 e também o 16 em diante, vai falar que Deus revelou a Noé o comprimento, a largura e a altura da arca. Deus também revelou os diâmetros da janela da arca. Então, se você ler comigo o texto, capítulo número 6, Gênesis, versículo 15, assim: Desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, 50 côvados a largura da arca e 30 côvados a altura. Então, a arca tinha comprimento, largura e altura. Se você ler o versículo 16, diz assim: E farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque a arca tinha 3 níveis, primeiro, segundo e o terceiro andar. Amados, quando eu olho esse texto, eu vejo muitos detalhes que enriquecem aos meus olhos no momento em que eu estou lendo. Primeira coisa, eu vejo que sobre a arca, Deus revelou 3 dimensões de revelação: comprimento, altura e largura. Mas há um detalhe importante a analisar dentro desse aspecto, porque se nós não sabemos qual é a espessura, a largura da madeira da arca, difícil é saber as medidas internas da arca. Então, comprimento, largura e altura foram medidas dadas para quem vê de fora. Quem estava dentro da arca tinha comprimento, largura e alturas diferenciadas. Por exemplo, se a arca tivesse, se a madeira da arca tivesse essa espessura, a parte de dentro já seria menor do que a parte de fora. Porque a parte de fora você soma a totalidade. A parte de dentro você é obrigado a descontar a espessura da madeira. E como nós não sabemos a espessura da madeira da arca, difícil é saber as medidas internas da arca. Outro detalhe muito importante é que Deus revelou a Noé os diâmetros, as medidas da janela. A janela estava na parte superior da arca, em cima, e Deus deixou claro, versículo 16, que a janela tinha 1 côvado ao quadrado, ok? 1 côvado ao quadrado. Então, outro ponto importante é que Deus não revelou as medidas da porta. Se você ler o texto comigo, você vai ver que Deus revelou comprimento, altura, largura. Deus revelou os andares baixos, médios e altos. Deus revelou os diâmetros, as medidas da janela, mas Deus não revelou as medidas da porta da arca. Porque a porta é a misericórdia e o amor de Deus, ele é insondável, ele é imedível. O amor de Deus que não poupou o seu filho, então nunca haverá medida para a porta da misericórdia. Nunca haverá medida para as portas das misericórdias. Por isso que a arca de Noé, ela não tem medida. Deus não deixou escrito as medidas da arca, porque a porta representa a misericórdia. E ninguém poderá medir o diâmetro da misericórdia de Deus. O texto diz: aquele que não poupou seu próprio filho. Isaías 55 diz: a Deus o Pai agradou-se em moê-lo a favor de um povo. Então isso é algo muito poderoso. O amor de Deus pelos homens fez com que ele não poupasse seu próprio filho. E o dia que você conseguir medir o amor de Deus, então você terá as dimensões da porta da arca. Isso é um assunto muito lindo, mas eu quero me ater em um detalhe importante: comprimento, largura e altura. Então, Antigo Testamento, nós sabemos que a atuação, principalmente depois do capítulo 6:3 em diante, que Deus havia retirado o seu Espírito Santo para que ele não estivesse mais com o homem na terra. Daí então que veio uma etapa da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo,
onde nós ensinamos que a atuação do Espírito não era mais sobre um repousar. Ele vinha, atuava e ele tornava as rodas dos querubins. E você encontra isso no Ezequiel capítulo 1, 10, Ezequiel 1, 4, aí tem vários textos para isso aí, tá? Apocalipse capítulo 4 e outros textos também. Mas na prática o Espírito Santo vinha, usava o homem e depois ele voltava, porque ele não podia mais permanecer no homem. Por isso que Jesus disse: eu rogarei ao Pai para que ele vos dê o Consolador, porque lá nos capítulos lá no Gênesis 6:3, o Pai falou que não daria mais o Espírito Santo para estar com o homem. Esta é a razão do rogo do Senhor Jesus, porque rogar é pedir o sim quando você já tem o não de Deus. Então, eu vejo aqui nesse princípio absoluto, que Noé teve as dimensões de uma revelação, de uma obra, de uma edificação, porque a arca, ela foi uma edificação. Então, a arca representa a igreja, que está sendo edificada por um homem justo, que representa o ministério. Noé é o ministério justo. Diz que entre uma geração, Deus encontrou Noé como um homem justo diante de Deus. Então, Noé, ele pegou a madeira, que é a natureza humana, ok? Tudo aqui tem revelação. A madeira é natureza humana. Então ele edificou uma arca, ele edificou uma igreja com a madeira. Isto é, Deus edificando, o ministério edificando uma igreja com a natureza humana, com pessoas. Madeira é natureza humana. Então Noé edificou uma arca. E Noé recebeu 3 níveis de revelação: comprimento, largura e altura. Então a arca tinha 300 côvados. Eu fiz a medida, ela de comprimento era maior que o estádio de futebol. Isso é algo muito forte. De altura, ela passava de um prédio de 3 andares, nas medidas comuns de um prédio. E a largura era como se fosse em média 3 caminhões grande de carga de largura. Então a arca tinha um comprimento, uma altura, uma largura muito grande. A arca foi feita com madeira de cipreste, que é uma madeira pesada, difícil de trabalhar. Por isso que é a natureza humana, porque é difícil de ficar com o homem, mas é possível se houver o Noé justo da presença de Deus. Então Noé recebeu 3 níveis de revelação: a altura, comprimento e a largura. Mas faltou-lhe uma coisa: a profundidade. E é aí que eu digo para você que se a madeira tivesse essa espessura, a profundidade era uma. Se a madeira tivesse esta espessura, a profundidade era outra. Se a madeira tivesse esta espessura, a profundidade seria outra. Quem entende de medidas vai saber o que eu estou falando, porque se você medir sua casa de fora, vai dar uma medida. Se você medir de dentro, vai dar outra. Por que razão? Por causa da espessura do bloco. Então, se essa sala que tiver, vamos pôr agora aqui 2x2, que é mais ou menos o tamanho dessa sala que está aqui, ela tem se eu medir por fora, vai dar 2,8, 2,12. Por que razão? Porque a parte de fora você tem que somar com o bloco, a parte de dentro tem que diminuir o bloco. Então, a espessura da madeira nós não sabemos. Por isso que Deus não revelou e não deixou em Gênesis as partes de dentro. Mas quando chegou lá no, lá no Novo Testamento, em Efésios, capítulo 3, 17 diante, Paulo falou algo tão poderoso. Paulo estava lendo esse texto quando Paulo discerniu a interpretação que ele deu, a escrita que ele deu lá em Efésios, capítulo 3:17. Eu quero até ler com vocês esse texto muito lindo. Essa revelação Deus me deu quando eu estava ensinando os meus alunos do curso Mestrado em Bíblia, e nós estávamos passando pelos capítulos de Gênesis, e quando eu fui falar, meu Deus, a Arca de Noé, eu nem tive isso. Bom, os professores que eu tive nem ensinaram isso para mim. Né? Quase que não tinha aula sobre isso, e Deus de alguma forma manifestou misericórdia e nos deu uma revelação sobre isso. Capítulo 3 de Efésios, capítulo 17, fala assim, para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados no amor, podeis perfeitamente, olha o que disse Paulo, perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, e Paulo falou, e a profundidade. Aleluia. Então, observe que para as pessoas do Novo Testamento foi revelada uma dimensão a mais de revelação. Foi acrescentado algo que as pessoas do Antigo não podiam ter. Eles até compreendiam a altura, largura e comprimento, mas para nós, através de Cristo, da obra do Espírito Santo e o amor do Pai, existe algo chamado profundidade. Porque os que estão de fora
têm uma dimensão, mas os que estão de dentro têm outra dimensão. E tem muita gente que está fora da igreja, querendo conhecer a profundidade da igreja. Olha o que eu vou dizer, profundidade não são para os externos, profundidades é para o interno. Então, Deus hoje pergunta a você, através desse conteúdo, qual ambiente você está? Você está nas medidas do lado de fora, que te parece maior, ou você está nas medidas do lado de dentro, que te parece menor? Só que uma coisa real, você quando está dentro, achando que a obra é menor, você vai descobrir que dentro da arca há uma dimensão de revelação a mais. O que? A profundidade. Então muitos estão definindo a igreja sem saber qual a profundidade da igreja. Muitos estão definindo a sua vida porque estão vendo o seu comprimento, sua largura e sua altura por lá de fora, mas ninguém conhece as profundidades do seu coração. Então isso é algo tão poderoso. Aí depois Paulo falou o que em Romanos? Ó profundidade das riquezas, aleluia, e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão penetráveis os teus juízos, mas quem conheceu a mente do Senhor? Aí Paulo falou, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então só vai entender e compreender as profundidades de Deus quem está para o lado de dentro da arca. Quem adentrou, estar fora é estar fora do propósito. Estar dentro é estar dentro do propósito. Nem todos que estavam ali olharam a arca, muitos julgaram a arca, zombaram da arca. Olha as medidas, olha o comprimento, olha a largura. Mas aquela geração não pôde entender a profundidade. Porque só entende profundidade quem está dentro. Então você não vai poder entender as profundidades da palavra se você nunca entrar nela. Você não vai entender a profundidade da oração se você não entrar na oração. Você não vai entender a profundidade do jejum se você não entrar no jejum. Você nunca vai entender a profundidade de alguém se você não entender. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, quem conhece o homem senão o espírito do homem que nele está? Mas Paulo falou que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. Então, olha quantas palavras sobre profundidade. Ó profundidade das riquezas. Paulo falou o quê? Altura, largura, comprimento e profundidade. E depois Paulo falou que o Espírito Santo, ele vai lá para conhecer as profundezas de Deus. Então isso é algo tão lindo, tão precioso, porque Deus não quer dar a você medidas externas. Deus quer dar a você medidas internas. Porque no externo é só altura, largura e comprimento. Mas quando você entra para dentro do propósito, é te acrescentada a profundidade. Então eu te convido hoje a uma vida de profundidade com Deus. A uma vida de intimidade com Deus. Oração, as pessoas não falam mais nisso hoje. Jejum, palavra, cultos de doutrina, de ensinamento, isso está ficando escasso na igreja hoje. Mas aqueles que um dia provaram essa profundidade, sabem muito bem daquilo que o professor Rafael Milanese está falando com vocês. Então eu convido vocês hoje a buscar esse Espírito Santo, porque não há outra maneira de poder conhecer a Deus a não ser pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, imagina o que ele não pode te ensinar sobre Deus. Então isso é algo muito precioso. Eu quero então poder convidar você a curtir o nosso canal. E se você tem gostado dos nossos conteúdos, e se você gosta de conteúdo como esse, quero poder convidar você a curtir o nosso canal, assinar o sininho aí embaixo, ativar as notificações, para que você possa receber mais conteúdos como esse. E eu finalizo esse trecho de hoje dizendo: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus em Cristo te abençoe e fique na paz. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.